Meu nome é Nilcilene Nascimento Cordeiro, tenho 57 anos. Eu perdi a minha filha, né? Armaram para ela, né? Mandaram uma pessoa que era mais próximo dela, com quem ela se dava mais, né? E fez um convite para ela. Aí chegou lá nessa casa, que levaram ela, deram bebida para ela, drogaram ela. Aí ligaram para esse rapaz, né? Aí ele pegou, eles colocaram ela de joelho e primeiro fizeram pior judiação com ela, aí mataram ela. Atiraram debaixo assim, do maxilar dela e que cruzou para o cérebro dela. Quando nós chegamos lá, o carro da polícia já estava lá. Aí o meu genro foi, tirou o pano de cima que tinham colocado em cima dela, né? Que eu olhei ela assim, aí parece que deu uma dor lá no meu coração, né? Que é tipo assim que tinham dado uma facada dentro do meu coração. Eu falei pro meu genro assim, é minha filha mesmo. Tiraram a vida dela mesmo. Deu vontade de, nessa hora aí, ir atrás dessas pessoas, né? E matar. Fazer a mesma coisa que eles fizeram com ela. Quanto tempo faz que a senhora perdeu sua filha? Hoje faz 10 anos que eu perdi ela, mas ainda não consegui. Assim, sempre vem, bate aquela saudade, entendeu? A dor do luto ainda é muito grande. Ainda é. Aí eu penso assim, quando que eu vou esquecer isso, meu Deus? É terrível. É uma dor que eu não sei nem explicar. A dor da alma é uma dor que chora. É uma dor que chora dentro da gente. É uma ferida doída, uma ferida que você... Tipo quando você leva um golpe muito grande, que ela fica sangrando o tempo todo ali, você querendo parar e não para. É assim que é a dor da alma. Boa noite, tudo bom? Senhora, tudo bem? Pode sentar. Uma madrugada do dia 1º de abril de 2018. Eu acordei com um assaltante dentro do meu quarto, me batendo, porque ele queria saber onde é que tinha um recurso guardado. Só que eu não sabia que tinha outro na minha sala, que estava com o meu filho, o pai dele e o avô dele. E ele continuou me batendo quando eu ouvi um tiro. Ele saiu correndo, eu saí correndo também para a sala. E quando eu cheguei, eu já vi o meu esposo em luta corporal com ele. E eu ainda consegui ver assim a bala entrando no abdômen dele. Eu desmaiei com susto. E quando eu acordei, eu estava do lado dele. Uma maca aqui e a minha aqui do lado dele. Então, veio um médico falar comigo e me entregou a nossa aliança e o anel de teologia dele, porque eu era esposa de pastor. E a gente consegue enxergar a mão de Deus agindo nas nossas vidas. E no momento que me falaram que ele faleceu, ali para mim acabou tudo. Um homem, gente, foi assassinado durante um assalto na casa dele, na zona norte de Manaus. 2 homens armados se aproximaram. Prenderam todos que estavam na casa e acabaram atirando. Diogo Gonzaga da Silva deixa esposa e 2 filhos. Essas são as notícias que saíram da morte dele. Por ele ser um pastor bem conhecido aqui em Manaus. Ele era um jovem, ele tinha 34 anos. Um bom pai, um bom filho, um bom esposo. E o que veio para dentro de mim só foi uma revolta muito grande. Eu não participei de velório, eu não participei de enterro. E só veio a revolta. Primeiramente de Deus,
por ele ser um homem de Deus. Então eu não aceitava isso de Deus, porque Deus tinha permitido isso. E a primeira coisa que eu fiz foi abandonar. Eu não quis saber mais, eu não queria que ninguém falasse de Deus para mim. E queria a morte da pessoa que fez tudo isso com ele. A raiva foi tão grande dentro de mim que eu paguei para matar ele. E eu também recebi outra mensagem da mesma pessoa falando: nós não vamos poder fazer nada com ele. A corregedoria chegou aqui e pegou ele. E eu fui no dia para reconhecer o rapaz, se realmente se era ele. E essa sou eu. E só veio aquela cena toda dele brigando com meu esposo. E eu consegui chegar até ele. Peguei ele pelo colarinho, encostei o rosto dele no meu e eu falei para ele: enquanto você estiver aqui dentro sendo guardado, eu vou estar lá fora me preparando. E o dia que você sair, eu mesmo vou matar você. Aí depois que a senhora voltou para sua casa, depois ainda continuou com aquela ânsia de querer pegar ele para... Sim. A minha alma gritava todos os dias. Mas a dor, aquela coisas maior que cresceu dentro de mim por vingança, era maior. Era maior do que no momento a dor da minha alma. Então foi quando eu comecei a procurar os treinos de Muay Thai, mas ninguém sabia que eu estava me preparando para isso. Ninguém sabia. Comecei a pesquisar sobre armas, comecei a aprender a atirar. Eu já sabia a arma que eu ia comprar, eu já tinha um comprador certo da arma para mim comprar. Eu passava bem longe da igreja. Às vezes eu ia passando na rua, as pessoas: pastora, eu falei: não sou mais nada. Eu não sou nada. E vários dias, Lucilene, eu fui para ir para a porta desse cemitério. 3 da manhã, a mãe dele me ligava e eu estava chorando aí na porta do cemitério. A senhora ficava aí na frente, era? Sim. Fiquei várias vezes, várias noites aí na frente. A minha vontade era de tirar ele de lá, de levar ele para casa. A dor da alma é uma dor que ela não tem explicação. É uma dor inexplicável mesmo. A gente quer achar um cantinho pra gente ficar tranquilo e não acha. Não acha. Não consegue. É o desassossego. Ninguém consegue ter paz, ainda que a gente tenha tudo, mas a gente não tem a paz. Tá faltando uma coisa. Isso. O mesmo que eu... Que a senhora passou, né? Isso. A minha história é muito parecida com a sua, né? Igualmente. Tudo isso. O que é mais difícil para a senhora? Tem mágoa. Esse daí eu carrego ainda comigo. Querendo me vingar de quem fez isso comigo. O meu desejo era, o tempo todo era de matar ele. Meu Deus. A minha alma tá pedindo socorro do Senhor, meu Deus. Me socorre. Mas a senhora sabia que eu superei tudo isso? Tudo isso que eu passei? Deixa eu lhe falar. Um dia, eu decidi que eu ia acabar com tudo. Eu ia acabar com tudo, eu ia acabar com aquela dor que eu estava sentindo. Eu caí numa depressão profunda. Síndrome do pânico, ansiedade. Passei de psicólogos para psicólogos, psiquiatra, porque eu já não conseguia mais andar, eu já não conseguia comer, eu já não conseguia tomar banho sozinha. Eu ouvia vozes na minha mente.
E a voz falou comigo que era para mim ir para a ponte e me jogar de lá. Porque eu já tinha feito de tudo. Até a vingança do rapaz, eu já não conseguia mais fazer nada, porque eu não conseguia andar sozinha. E eu entrei no carro, eu saí de casa, só que eu não me lembro o que eu fiz. Quando eu me deparei, eu estava dentro da Igreja Universal. Eu não conhecia a Igreja Universal. Eu e meu esposo, nós éramos pastores de outra denominação. Então eu não sei como eu vim parar aqui. Porque o meu destino final seria a ponte. Veio um pastor, conversou comigo. Me passou uma fé diferente, que mesmo eu sendo esposa de pastor, eu não conhecia. Porque, como eu falei para a senhora, meu coração estava nele, não estava em Deus. E pela primeira vez, depois de 2 anos, de todo o sofrimento que eu passei, eu consegui dormir. Eu me batizei. E um dia eu cheguei, eu vi um altar assim bem bonito, né? Todo arrumadinho. E aí quando o pastor começou a falar de fogueira santa, então foi a oportunidade que eu peguei. Porque mesmo eu estando vindo todos os dias, quando eu olhava para ele, ainda eu sentia a mágoa dele. Ainda eu sentia a dor que ele me causou. E olha o propósito da fogueira santa. Troca de identidade. Era tudo que eu precisava. Ser uma Rosilene diferente. Eu me preparei. Eu dei tudo de mim. Eu jejuei. Eu queria muito ter o Espírito Santo. Eu queria muito porque eu sei que só com ele eu ia superar tudo aquilo. E eu me lancei. Eu subi no altar e foi dia 8 de julho de 2021. E quando eu deixei lá, eu só falei para Deus: eu tô deixando a velha Rosilene aqui. E me perdoa por tudo que a revolta que eu criei de ti, tu não teve culpa. Eu só preciso de mais uma oportunidade, mais uma chance. E eu preciso do Senhor dentro de mim. Porque se o Senhor não vir morar aqui dentro, eu vou fazer tudo aquilo que eu prometi para Ele. E eu preciso deixar esse rapaz aqui. Eu entrego tudo para Ti. Eu entrego a mágoa, eu entrego o ódio, eu entrego tudo que Ele me fez, todo o sofrimento que Ele me fez passar. Falei o nome dEle e falei que eu estava perdoando Ele. Deixei tudo lá. Era alma por alma. E eu posso falar para a senhora que quando eu desci do altar, já foi totalmente diferente. Foi o melhor dia de toda a minha vida. Eu nunca recebi uma alegria maior do que essa. Nem mesmo quando eu tive meu filho. Eu senti a paz de Deus, o gozo de Deus dentro de mim. Tudo muda na nossa vida. Eu comecei a ver as coisas diferentes. Eu olhava a foto do rapaz, eu já não sentia mais nada, como até hoje não sinto. Eu vejo ele como uma alma que precisa de ajuda, assim como eu precisei, como preciso até hoje. E aquela dor que eu sentia, que a senhora sente aí dentro, eu já não sentia mais. Me conte, dona Rosilene, o que mais aconteceu? Aí eu peguei firme, né, igual eu falei para a senhora. E aí eu comecei a participar da terapia do amor. Eu não vinha em busca de alguém, né? Então eu precisava buscar a cura interior, né? Me conhecer melhor. E aí o melhor aconteceu para mim. Ali. Eu me encontrei. Hoje eu sou casada há 2 anos. E hoje a gente faz parte do grupo Terapia do Amor. A gente conversou, a gente namorou, a gente noivou e casou.
E aí eu comecei a lembrar, enquanto eu estava na minha luta lá, nas minhas guerras, ele estava sacrificando pela esposa dele. Assim também, eu creio, olhe para mim, assim como Deus fez na minha vida, eu tenho certeza que Ele vai fazer na sua. Como é que você conseguiu perdoar? Eu só consegui perdoar com o Espírito Santo. Porque o nosso coração ele vai sempre dizer que não, que não, que não. Nós temos que ouvir a nossa mente. A senhora precisa. Porque só o Senhor Jesus, o Espírito Santo, vai tirar essa dor que a senhora sente. Esse vazio que está na sua alma. Só dê o primeiro passo. Se desarme, deixe Deus entrar de verdade. Deixe Ele curar essa ferida de anos e anos que está aí dentro. Comece a perdoar. Fale alto o nome da pessoa que lhe causou um mal e perdoe. Mesmo que o seu coração não queira. Olha aí, eu não esperava mais isso acontecer na minha vida. E olha o que Deus fez. Verdade. Deus, Ele nos surpreende. Todos os dias eu vivo a maravilha de Deus. Mas eu permiti primeiro. Eu permiti Ele entrar. E a senhora crê que Deus pode fazer isso com a senhora? Eu creio. Crê? Então eu creio também. E eu passo a minha fé para a senhora. Amém. Daquela mulher lá destruída. Que não tinha nada para passar para ninguém. Hoje eu passo a mesma fé que um dia eu recebi do altar para a senhora. Eu recebo, sim. Eu coloco a minha fé. Amém. A fé que Deus me deu, que eu também não tinha. Eu não conhecia essa fé que eu conheço agora. A fé que vem do altar. É a mesma fé que eu passo para a senhora. Vamos para o altar? Sim, vamos. Está chegando o dia e a hora. Amanhã é a senhora que vai estar sentada aqui, contando o seu testemunho de vida. É o que eu determino, em o nome de Jesus na sua vida. Deus abençoe a senhora. Eu quero ter essa paz e essa alegria que tem na senhora. A senhora vai encontrar em Deus, através do Espírito Santo, dona Deusinha.